O dedo delicado da menina não se ergueu na direção das luzes, nem apontou para os corpos perfeitos enfileirados. Ele atravessou o ar como um corte silencioso e foi parar no lugar onde ninguém olhava. No fundo do salão, quase camuflada pelo uniforme simples, estava a empregada negra. Bandeja nas mãos, olhos discretos, corpo que parecia ter sido treinado para não ocupar espaço. Invisível aos olhos da elite, mas absolutamente visível para a filha do bilionário. O choque foi imediato. O ar pareceu rarefeito. Os convidados se entreolharam em incredulidade, como se o impossível tivesse acabado de acontecer. Uma criança havia rompido, com um simples gesto, o pacto de silêncio que sustentava aquele teatro social. E, naquele instante, cada pessoa no salão percebeu que o poder não estava no homem mais rico da sala, mas no olhar inocente da filha que ousou ver onde todos fingiam não enxergar. Essa cena não é apenas uma história. É um espelho, um retrato de como aprendemos a viver entre aparências enquanto esquecemos que a essência da vida, e você, que assiste agora, talvez sinta esse silêncio dentro de si. Porque em algum momento da sua vida também foi invisível. Ou porque já testemunhou alguém ser reduzido a nada em um espaço onde só status importava. Essa história começa aqui, diante da quebra mais impensável. O luxo desfeito por um gesto simples e a invisibilidade rasgada pela coragem silenciosa de uma criança. As luzes ainda brilhavam no salão quando o dedo da menina apontou para o fundo. O tempo parecia suspenso. O gesto simples já havia atravessado o coração dos presentes, mas era apenas o início da revelação. Porque por trás daquele ato estava o peso de toda uma cultura que insiste em medir valor humano pela régua da aparência, do prestígio e da beleza de vitrine. E é nesse ponto que a narrativa precisa se aprofundar. O bilionário, com seus olhos fixos na filha, sentiu um frio na espinha. Ele não estava preparado para aquilo. Sua mente, moldada por décadas de negócios, cifras e estratégias, havia se convencido de que tudo podia ser controlado, comprado, organizado como peças de um tabuleiro. Ele acreditava que poder e beleza eram forças universais, moedas que sempre comprariam aprovação. Só que naquele momento, diante do olhar da filha, sua convicção começou a rachar. O salão inteiro era reflexo desse pensamento coletivo. Paredes cobertas de mármore, mesas enfeitadas com flores exóticas, corpos impecáveis de modelos transformados em símbolos de status. Mas a verdade é que aquela ostentação era uma máscara. Máscaras sociais criadas para esconder o vazio. A beleza exposta não passava de uniforme. E cada sorriso ensaiado carregava a mesma pergunta silenciosa. Até quando viveremos acreditando que valor se mede pela aparência? A criança, em sua pureza, desnudou esse teatro com um único gesto. Porque ela não via roupas, saltos, maquiagem ou cabelos cuidadosamente trabalhados. Não via currículos de prestígio, capas de revista ou contratos publicitários. Via apenas pessoas e, diante delas, sentiu onde estava a verdadeira presença. Não no brilho forçado, mas na simplicidade. Não no palco, mas no canto. Não na vitrine, mas no invisível. Essa cena nos provoca a refletir sobre o peso que carregamos desde cedo. O peso de sermos julgados por fora antes de sermos vistos por dentro. Quantas vezes você já percebeu olhares que medem sua roupa, sua cor, sua posição social antes mesmo de ouvirem sua voz? Quantas vezes já se sentiu pequeno diante de padrões que nunca foram feitos para você? Esse é o peso invisível da aparência. Um peso que molda silêncios, destrói autoestima e cria muros invisíveis entre seres humanos. O bilionário, em seu delírio de controle, acreditava que estava dando à filha um presente, mas, sem perceber, oferecia a ela a lição mais amarga, a de que sua inocência seria confrontada
com as engrenagens cruéis do status. Ele queria impressionar, mas acabou exposto. Porque o gesto da menina mostrou o que realmente importa: a conexão genuína que nasce no coração, não no olhar calculado dos outros. A empregada, que agora se tornava o centro involuntário de todos os olhares, representava exatamente aquilo que a elite tentava apagar: negritude, humildade, simplicidade. Sua pele escura destoava das paredes claras, de vestidos brancos, de corpos moldados para agradar. E era justamente esse contraste que revelava a verdade. Enquanto todos estavam ocupados em exibir poder, ela estava apenas cumprindo sua função silenciosa, oferecendo cuidado sem esperar aplauso. Essa é a imagem que persiste na mente de quem observa: uma chama viva em meio a refletores artificiais. O peso invisível da aparência cai por terra quando confrontado pela força do invisível. A elite, que acreditava controlar cada detalhe, agora se via obrigada a encarar o que nunca quis enxergar. A beleza sem essência é apenas artifício, e o poder sem dignidade é apenas vazio. Esse momento prolonga-se como um espelho para o espectador, porque o que se passa ali não é apenas uma cena distante. É a repetição de um padrão social que atravessa a vida de milhões de pessoas. Ser visto ou ignorado. Ser celebrado ou descartado. Estar no centro das atenções ou ser reduzido a fundo de cena. A criança, sem saber, abriu uma fenda nesse sistema e, ao fazê-lo, deu início à verdadeira reviravolta. O pai, os convidados, as modelos, todos ficaram expostos. E o silêncio que pairava não era apenas de surpresa. Era o silêncio da vergonha. Uma vergonha que nenhum tapete vermelho poderia encobrir. Porque, no fundo, todos sabiam. Por mais que tentassem negar, cada um já havia contribuído, de alguma forma, para esse teatro de aparências. A diferença é que agora, diante de uma criança, não havia como esconder. O peso invisível da aparência se tornou explícito. Ele estava estampado nos olhares desconfortáveis, nos risos nervosos, nos corpos que se remexiam em busca de uma saída para a cena inesperada. Mas não havia saída. A verdade havia sido dita. E quando a verdade vem de uma criança, ela tem um poder devastador. Porque a pureza corta onde as palavras adultas hesitam. Porque a inocência revela onde a hipocrisia insiste em permanecer. Nesse instante, a empregada continuava imóvel, como se seu corpo ainda não acreditasse no que estava acontecendo. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas sua postura permaneceu firme. Ela sabia, em silêncio, que não tinha o direito de se mover. O salão inteiro a observava, e ela estava acostumada a ser invisível, não o centro das atenções. O paradoxo desse momento era quase insuportável. A invisibilidade se tornava presença absoluta. O olhar da criança que enxerga o que os adultos não veem. A sala continuava mergulhada naquele silêncio desconfortável. O gesto da menina ainda pairava no ar como uma sentença impossível de ser retirada. O dedo estendido não apenas apontava para uma pessoa, mas revelava uma verdade que todos preferiam esconder. Há um mundo que os adultos deixam de ver, e só as crianças, com sua inocência intacta, são capazes de enxergar. O bilionário, tomado por um misto de espanto e constrangimento, fixava os olhos na filha como quem tentava entender o que havia acontecido. Não cabia em sua lógica que uma criança rejeitasse tudo o que ele havia preparado com tamanho cuidado. Era como se o dinheiro tivesse falhado em sua tarefa mais importante. E, para ele, falhar significava perder controle. Mas a filha não falhara. Pelo contrário, ela revelara, sem palavras, que seu olhar ultrapassava o véu das aparências. Há algo de profundo no olhar de uma criança. É um olhar que não mede roupas nem avalia status. Não carrega o peso dos preconceitos aprendidos, nem se curva às pressões sociais. É um olhar livre.
Enquanto os adultos aprenderam a disfarçar, a menina ainda sabia sentir. Enquanto os convidados avaliavam o espetáculo pelo valor simbólico do luxo, ela buscava apenas afeto. Enquanto todos se perguntavam sobre prestígio, ela procurava segurança. A imagem que aprendia não era a das modelos sorrindo para impressionar. Era a lembrança sutil de pequenos gestos, porque, em silêncio, a empregada negra já havia deixado sua marca. Talvez tivesse oferecido um copo de água em um dia quente. Talvez tivesse ajeitado discretamente o travesseiro da menina quando ninguém mais se importava. Talvez tivesse contado uma história curta, com voz calma, em meio aos corredores frios da casa. Essas memórias não estavam registradas em contratos, não estavam no desfile. Estavam gravadas no corpo emocional da criança. É nesse ponto que o olhar infantil se torna um espelho para todos nós. Porque cada um, em algum momento da vida, já sentiu esse chamado silencioso da autenticidade. Já percebeu quando alguém nos olha sem interesse, mas com cuidado genuíno. Já experimentou a diferença entre um gesto ensaiado e um gesto verdadeiro. As crianças percebem isso com facilidade porque ainda não foram treinadas a ignorar. Ainda não foram moldadas para acreditar que status define afeto. A cena no salão, portanto, não era apenas uma escolha infantil. Era a denúncia de uma verdade que os adultos insistem em esconder. O coração humano anseia por conexão, não por espetáculo. E quando uma criança aponta para aquilo que é genuíno, ela desarma todas as defesas. Porque o que sai do olhar infantil não pode ser contestado com argumentos de poder. É puro demais para ser negado. As modelos, que até então mantinham suas poses rígidas, começaram a desviar os olhos. Algumas disfarçavam um incômodo, outras um desconforto que misturava vergonha e irritação. Não havia como lutar contra a simplicidade do gesto, porque nenhuma maquiagem é capaz de competir com a verdade de um olhar. Nenhum corpo moldado é capaz de substituir a experiência íntima de ser cuidado. O bilionário, incapaz de reagir, sentiu-se pequeno diante da própria filha. Pela primeira vez, não era ele quem ditava as regras. Era ela quem expunha, sem malícia e sem intenção de ferir, a fragilidade da lógica em que sempre acreditara. Seu rosto começou a endurecer, mas dentro dele uma sensação inédita o atravessava. Talvez o poder que acumulara não servisse para aquilo que realmente importava. O olhar da criança, no entanto, não carregava julgamento. Não havia desafio ou rebeldia. Havia apenas transparência. Uma clareza que dizia: eu sei quem me acolhe, eu sei onde encontro segurança, eu sei o que é verdadeiro. E é exatamente esse tipo de olhar que desconcerta o mundo adulto. Porque diante da verdade simples, todas as máscaras se tornam ridículas. Nesse instante, o público dentro da cena e o público que assiste à história são unidos pela mesma pergunta silenciosa. Quantas vezes deixamos de enxergar o que está diante de nós? Quantas vezes ignoramos as mãos que nos sustentam, as vozes que nos confortam por desocupados demais buscando aplauso externo? Quantas vezes fomos cegos ao essencial? A menina, sem saber, abriu uma fenda entre dois mundos, o mundo da aparência e o mundo da verdade. E nesse espaço, a pureza infantil se ergue como guia. Porque só uma criança é capaz de nos lembrar que amor não é performance, que cuidado não é marketing, que afeto não se compra. E essa lembrança é tão poderosa que envergonha até o mais orgulhoso dos homens. Enquanto todos digeriam o gesto, a empregada permaneceu imóvel, o coração disparado, sem saber se podia reagir. Seus olhos marejados cruzaram por um breve instante o olhar da menina. E nesse encontro silencioso nasceu uma revelação. Ela finalmente era vista. Não pelo patrão, não pelos convidados, não pela elite que sempre a ignorara, mas pela inocência de uma criança que com um gesto desfez anos de invisibilidade. Esse capítulo encerra-se como um convite à reflexão profunda, porque o olhar da criança não é apenas parte da história, é a chave que abre o coração do espectador. E ao abrir, revela a verdade que sempre esteve diante de nós. Aquilo que sustenta a vida não está no palco iluminado, mas no canto silencioso onde a dignidade permanece. O salão luxuoso, com seus lustres e cristais, parecia se encolher diante do gesto da criança.
O dedo ainda apontava, fixo como um farol em meio à escuridão das convenções sociais. Mas a verdadeira protagonista daquele instante, a mulher que sempre se manteve nas sombras, não sabia como reagir. O corpo da empregada tremeu de leve. Suas mãos, acostumadas a carregar bandejas pesadas e equilibrar o peso da rotina invisível, agora pareciam frágeis. A bandeja oscilou, e por um segundo o tilintar dos copos soou como um grito abafado, anunciando que algo havia se quebrado, mesmo que apenas no campo simbólico. A ferida da invisibilidade social estava exposta. Ela não nascera naquele dia, não naquela festa, não naquela casa. Era antiga, cultivada por gerações de silêncios, por séculos de olhares desviados. Era a ferida de sempre estar presente, mas nunca ser reconhecida. A ferida de ser necessária, mas nunca valorizada. A ferida de existir apenas como função, não como pessoa. Dentro da sala, cada convidado sabia disso em algum nível, mas preferia não encarar. A invisibilidade é conveniente para quem detém poder. É mais fácil ignorar do que reconhecer. É mais confortável fingir que aqueles que limpam, cozinham, servem e sustentam os bastidores não têm rosto, não têm sonhos, não têm histórias. Porque reconhecê-los seria admitir a desigualdade que alimenta o espetáculo. Ela estava ali, todos os dias, caminhando pelos corredores como uma sombra discreta. Talvez tivesse visto a menina crescer, chorado escondida em silêncio quando a criança adoecera, preparado comida com carinho silencioso, mesmo sabendo que ninguém notaria. A empregada havia oferecido cuidado sem jamais esperar reciprocidade. E ainda assim, até aquele instante, era apenas parte do cenário. Como um móvel funcional, como uma parede silenciosa. Invisível. A ferida da invisibilidade social não se sente apenas com o olhar dos outros. Ela se instala dentro da própria pele. É como viver sem reflexo, sem espelho que confirme a existência. É ouvir o próprio nome ser esquecido. É ser chamada apenas pela função. É não ter a chance de ser lembrada em fotografias. É nunca estar no centro das conversas. E quando a invisibilidade se acumula, ela se transforma em dor silenciosa, em mágoa profunda, em descrença na própria dignidade. No salão, os olhares que antes passavam por ela sem perceber agora se voltavam todos de uma vez. Mas não era reconhecimento. Era espanto. Era desconforto. A elite, acostumada a exibir status e esconder as engrenagens que sustentavam sua vida, sentia-se desnuda. Porque a criança havia rasgado o véu que sustentava o teatro social. E naquele rasgo, a empregada surgia não mais como uma sombra, mas como presença inescapável. Seus olhos marejados denunciavam anos de silêncio. Não eram apenas lágrimas daquele momento, mas lágrimas acumuladas. Cada humilhação, cada riso abafado, cada ordem seca que recebera ao longo dos anos. Tudo se condensava ali. Era como se sua vida inteira tivesse sido ignorada, até que uma criança, com um gesto puro, a devolvesse ao mundo visível. A ferida da invisibilidade social também se manifesta fora daquela sala. Ela é vivida por milhões, que todos os dias sustentam casas, empresas, escolas e famílias, mas continuam invisíveis. Pessoas que limpam as ruas ao amanhecer, que servem cafés em escritórios, que cuidam de idosos sem jamais serem lembradas. A sociedade inteira repousa sobre os ombros de pessoas invisibilizadas. E mesmo assim, seus nomes raramente são lembrados, seus rostos raramente são reconhecidos. A cena no salão era, portanto, uma metáfora poderosa. Enquanto todos esperavam que a menina escolhesse alguém que representasse prestígio, ela escolheu alguém que representava cuidado. Enquanto todos buscavam status, ela buscou afeto. Enquanto todos celebravam a aparência, ela revelou a essência. E ao fazer isso, trouxe à tona a dor silenciosa de quem vive à margem do olhar social. O bilionário, ainda atônito, sentia um peso crescer dentro de si. Não era apenas a surpresa. Era a culpa, mesmo que ele não quisesse nomeá-la. Porque no fundo sabia que também contribuía para essa invisibilidade. Sua fortuna, seu estilo de vida, suas escolhas diárias estavam erguidos sobre o trabalho daqueles que jamais eram convidados a se sentar à mesa. E agora, sua filha o havia obrigado a encarar aquilo que sempre preferira ignorar. A menina, alheia às convenções, continuava olhando para a empregada com ternura. Havia algo em sua expressão que era pura revelação. Para ela, aquela mulher sempre estivera presente. Sempre fora mais do que uma sombra. Era parte de sua vida emocional, parte de sua memória afetiva. O gesto da escolha não era um ato de provocação, mas de gratidão silenciosa. Uma forma de dizer, eu vejo você. E talvez essa seja a cura que começa a brotar em meio à ferida da invisibilidade social. O simples ato de ver, de reconhecer,
de quebrar o pacto coletivo que insiste em transformar pessoas em funções, de devolver humanidade a quem sempre a teve, mas foi negada. É nesse ponto que a história se transforma em espelho coletivo, porque ao assistirmos à cena, somos confrontados com nossa própria forma de invisibilizar. Somos levados a refletir. Quantas pessoas passam por nós todos os dias, sem que as vejamos de verdade? A ferida continua aberta. Não se fecha em um instante. Mas naquele salão, no encontro entre o olhar da criança e a presença da empregada, surgiu a primeira sutura. A ferida foi exposta e uma chama de reconhecimento começou a nascer. E por mais incômodo que fosse para a elite presente, aquela verdade não poderia mais ser apagada. O bilionário continuava imóvel, embora por dentro estivesse em colapso. Sua imagem sempre fora construída sobre certezas. Certeza de que o dinheiro comprava respeito, certeza de que o poder moldava a realidade, certeza de que o mundo se curvava diante de quem possuía fortuna. E naquele instante, diante do gesto de sua filha, cada uma dessas certezas começou a ruir. O erro dele não foi apenas acreditar que poderia organizar um espetáculo para a filha. O erro foi muito mais profundo. Confundir amor com exibição. Acreditar que o afeto da criança poderia ser conquistado com desfiles de luxo e corpos enfileirados como mercadorias em prateleira. Ele não enxergava a filha como uma menina que precisava de cuidado, mas como uma plateia a ser impressionada. Reduziu o amor a um ato de consumo. Enquanto os convidados disfarçavam o desconforto, ele lutava para manter o rosto erguido. Mas seus olhos o traíam. Por trás da máscara de confiança havia fragilidade. Era como se uma rachadura tivesse se aberto, expondo a insegurança que ele sempre escondeu sob camadas de arrogância. Sua filha, com a pureza de um gesto, havia mostrado que a única coisa que ele não podia controlar era o coração dela. Esse erro invisível é comum entre aqueles que confundem poder com vínculo, porque dinheiro pode comprar obediência, pode comprar silêncio, pode comprar atenção temporária, mas nunca poderá comprar afeto verdadeiro. O bilionário havia cometido o equívoco de pensar que sua fortuna lhe daria controle sobre tudo, inclusive sobre a escolha emocional da filha. No entanto, quanto mais tentava moldar a cena, mais evidente ficava a fragilidade de sua lógica. A escolha da menina funcionou como um espelho. Mostrou que por trás da imponência havia medo. Medo de não ser amado. Medo de ser insuficiente. Medo de que a filha descobrisse o vazio que o cercava e que nem todos os zeros em sua conta bancária poderiam preencher. A sua maior falha não estava no gesto calculado, mas na incapacidade de entender a linguagem silenciosa do afeto. O erro invisível do bilionário é também o erro da sociedade que o aplaudia. Porque todos naquele salão compartilhavam a mesma crença, a de que status define valor, de que riqueza garante respeito, de que a vida pode ser resumida a hierarquias de poder. Mas a criança os expôs, e expôs o pai em primeiro lugar. Quando ela escolheu a mulher invisível, derrubou não apenas o espetáculo, mas a lógica que sustentava aquela elite. O constrangimento dele era visível. O orgulho ferido latejava em cada gesto contido. Seu olhar, antes altivo, agora evitava encarar os convidados. O silêncio de sua filha era como um julgamento suave, porém devastador, porque ela não precisava dizer nada. A verdade já estava ali. O erro dele havia sido desmascarado, e não havia como negar. Esse erro invisível é devastador, porque revela a distância entre presença e conexão. O bilionário estava presente fisicamente na vida da filha, mas emocionalmente ausente. Estava obcecado em provar algo ao mundo, mas não conseguia oferecer o que ela mais precisava. Amor genuíno, cuidado real, atenção silenciosa. Ele era rico de posses, mas pobre de afeto. E essa pobreza se tornava gritante naquele instante. O público que assiste a essa cena sente a mesma indignação que tomava conta do salão. Porque em algum nível todos conhecem essa dor. A dor de perceber que muitas vezes os gestos que recebemos são mais sobre o ego do outro do que sobre nós. O bilionário queria que a filha o aplaudisse, não que o amasse. Queria ser celebrado pela elite, não reconhecido pela própria criança. Essa inversão é o núcleo do erro invisível, que agora vinha à tona. A empregada, ainda imóvel, observava a cena com a dignidade silenciosa de quem conhece a vida além das aparências. Ela entendia, sem precisar de palavras, que o gesto da menina revelava mais sobre o pai do que sobre ela. Porque o verdadeiro fracasso estava exposto. Não era o fracasso de um evento, mas de uma vida inteira construída sobre a ilusão de que dinheiro e status bastavam. E assim, no coração do bilionário, algo começava a se desfazer.
Sua arrogância, sua autoconfiança inabalável, tudo parecia frágil diante do gesto inocente da filha. O erro invisível agora se tornava impossível de esconder. E a ferida, antes mascarada pelo luxo, estava exposta para todos. Esse capítulo nos convida a olhar para além do personagem e perceber a crítica social que pulsa na cena. Porque o erro do bilionário é, em muitos aspectos, o erro coletivo de um mundo que insiste em medir tudo em cifras e aparências. Mas como a filha demonstrou, existem verdades que nenhum poder consegue apagar. O amor não é espetáculo. O afeto não é mercadoria. A dignidade não se compra. E assim o pai, que acreditava controlar tudo, descobriu no silêncio da filha que sua maior fraqueza estava justamente no que nunca soubera valorizar: a autenticidade do coração humano. O salão permanecia em suspensão, como se o tempo tivesse parado no instante em que a menina apontou para a empregada. Ninguém ousava quebrar o silêncio. Era como se cada olhar presente naquela sala estivesse tentando processar o impossível. O gesto, em sua simplicidade, havia desfeito o espetáculo cuidadosamente montado. Nada parecia fazer sentido dentro da lógica da elite, e ao mesmo tempo, tudo estava claro demais para ser ignorado. A criança não apenas escolhera, ela havia rompido um padrão. Num ambiente onde tudo era cuidadosamente controlado, da música que tocava ao brilho dos vestidos, do vinho caro às palavras ensaiadas, um detalhe imprevisto transformara a cena. A cor da pele da empregada, até então invisível, agora se erguia como símbolo. Não havia como escondê-la, não havia como apagá-la. Era o contraste mais forte em meio àquela coreografia de aparências. Um farol solitário no meio de refletores artificiais. O choque vinha justamente do contraste. As modelos alinhadas como estátuas de porcelana exibiam a perfeição construída pela estética da elite. Mas em meio a tanto branco, tanto brilho planejado, a presença da empregada emergia como uma ruptura. Era como se uma fissura tivesse se aberto no palco, permitindo que a realidade entrasse. E nessa realidade, a cor negra não era falha nem ausência. Era força, era verdade, era vida. Essa revirada simbólica atingia cada convidado em lugares profundos. Porque não se tratava apenas de uma escolha infantil, mas de um gesto que desafiava séculos de padrões raciais e sociais. A menina, com sua inocência, havia feito o que muitos adultos jamais ousariam fazer: colocar em evidência justamente aquilo que a elite tentava esconder. E ao fazê-lo, ela revelou a beleza escondida sob a máscara do preconceito. Os olhares eram claros em sua linguagem silenciosa. Havia desprezo em alguns, incredulidade em outros, desconforto em muitos. O bilionário, sufocado pelo constrangimento, tentava recompor a cena. Mas já era tarde. Sua filha havia transformado aquele evento em algo que ele jamais poderia controlar. Ele havia preparado uma celebração do poder, mas agora era testemunha de sua desconstrução. A revirada não era apenas social, mas também simbólica. Porque no momento em que a menina ergueu o dedo, a cor da empregada tornou-se centro, tornou-se luz, tornou-se contraste que expunha o artificial da cena. O gesto da filha era como um sopro que apagava os refletores, revelando a chama única que sempre estivera acesa, mas escondida. E é nesse ponto que a narrativa se expande. A cor que rompe o padrão não é apenas cor de pele. É a representação daquilo que sempre foi marginalizado, silenciado, invisibilizado. É o símbolo de todos os que foram afastados dos palcos sociais. Quando a menina apontou para a empregada, ela não escolheu apenas uma pessoa. Escolheu a verdade que rompe convenções. Escolheu o invisível que se torna visível. Escolheu a dignidade que não precisa de adornos para existir. O impacto desse gesto ecoava em cada canto da sala. Era como se cada objeto, cada parede, cada detalhe se agora marcado pela presença da mulher que se tornara, de repente, impossível de ignorar. O desconforto da elite era o reconhecimento involuntário de que a ordem havia sido subvertida. Não pelo poder, não pela violência, não pela imposição, mas pelo olhar puro de uma criança. E essa é a força devastadora da revirada simbólica. Ela não pede licença, não negocia, não discute. Apenas acontece. A cor que rompe o padrão não precisa justificar-se. Sua simples aparição já denuncia o artificial do mundo que tenta escondê-la. E é por isso que os convidados sentiam tanto incômodo, porque não havia como voltar atrás. Não havia como desver o que já havia sido exposto. A empregada, em lágrimas contidas, permanecia estática. Seu corpo, acostumado à disciplina do silêncio, resistia ao impulso de reagir. Mas seus olhos revelavam tudo. A mistura de medo, de surpresa, de uma dor antiga finalmente tocada por algo inesperado.
Ela não pedira aquele reconhecimento, mas agora ele estava diante dela, inevitável. E de forma silenciosa, transformava-se em vitória. Para o público externo, aquele que escuta e acompanha essa história, essa revirada se torna também metáfora de nossas próprias vidas. Quantas vezes somos levados a acreditar que apenas aquilo que brilha merece valor? Quantas vezes ignoramos a chama silenciosa que nos sustenta, porque estamos ocupados demais admirando refletores artificiais? Essa cena nos lembra que a vida não se sustenta naquilo que é exibido, mas naquilo que resiste, mesmo sem aplauso. O bilionário, constrangido, entendia que perdera algo maior que um espetáculo, perder o domínio sobre a narrativa que tanto desejava controlar. Sua filha havia mostrado que o coração humano não segue os roteiros do poder, e que por mais que tentasse impor padrões, sempre haverá gestos capazes de rompê-los. Assim, a revirada simbólica estava consolidada. A cor que sempre foi empurrada para as sombras agora brilhava no centro do salão. E ninguém, absolutamente ninguém, podia negar, o salão inteiro parecia respirar de forma irregular. Cada convidado, vestido em trajes impecáveis, lutava para manter a compostura. Mas a verdade que acabara de ser revelada pesava sobre todos como um fardo impossível de esconder. O gesto da menina havia rasgado a cortina do espetáculo e exposto a fragilidade coletiva da elite. Pela primeira vez naquela noite, o luxo não conseguia disfarçar a vergonha. O constrangimento espalhava-se como uma onda silenciosa. Os olhares se desviavam, uns para o chão, outros para os copos de cristal que tremiam nas mãos. Alguns riam nervosos, tentando abafar a tensão, mas os risos soavam forçados, quase dolorosos. Outros franziram a testa, indignados, como se o gesto da criança fosse um ultraje contra a ordem que sustentava suas próprias vidas. Mas o que todos tinham em comum era a sensação de que algo irrevogável havia acontecido. O bilionário, ainda de pé, sustentava a postura rígida de quem tenta esconder o impacto, mas sua pele denunciava o rubor do vexame. A escolha da filha havia se tornado um espelho, refletindo de volta para ele todas as falhas de sua lógica. A menina, tão pequena, expusera com um simples gesto o vazio do poder, a fragilidade da riqueza, a artificialidade da cena. Sua arrogância fora transformada em ridículo, não pela crítica de adultos, mas pela pureza de uma criança. Essa é a força devastadora da verdade. Ela não precisa de discursos longos, não necessita de justificativas. Basta se apresentar e o mundo ao redor se desestabiliza. A verdade é silenciosa, mas carrega o peso de séculos. É incômoda, porque rompe as ilusões que sustentam a ordem social. E é por isso que naquele salão, mesmo toda a imponência das roupas e dos símbolos de status, cada pessoa se sentia exposta. Os convidados, acostumados a exibir sorrisos calculados e frases elegantes, não sabiam como reagir. Porque reagir significaria tomar partido. E qualquer palavra, qualquer gesto os colocaria diante de um dilema: apoiar a inocência da criança ou proteger o espetáculo da elite. A maioria escolheu o silêncio, um silêncio pesado, denso, que soava como confissão coletiva de culpa. A empregada, ainda em seu canto, carregava nos olhos a mistura mais humana possível: medo e força. O medo de ser rejeitada, ridicularizada, exposta a um constrangimento público que não escolhera. Mas também a força de quem havia sobrevivido à invisibilidade durante anos. Ela não dissera uma palavra, mas sua presença era agora uma afirmação absoluta. A dignidade que ela carregava não precisava ser declarada. Estava impressa no modo como permanecia ereta, apesar das lágrimas contidas. O constrangimento da elite se aprofundava porque todos ali sabiam que, no fundo, já haviam testemunhado situações parecidas. Talvez em suas casas, talvez em seus trabalhos, talvez na rua. Situações em que alguém foi ignorado, rebaixado, tratado como invisível. O gesto da menina era um lembrete brutal de que a verdade sempre esteve diante deles, mas preferiram virar o rosto. Agora, obrigados a olhar, sentiam o peso da revelação. O bilionário tentou esboçar uma reação. Abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Como poderia explicar aquilo? Como justificar a cena diante de parceiros de negócios, da imprensa, de pessoas que o admiravam? Ele, que sempre controlara as narrativas, estava sem linguagem. Porque não há defesa possível contra a pureza da verdade. Não há argumento que desfaça o gesto de uma criança, e é nesse ponto que a cena alcança sua potência máxima. O constrangimento da elite não era apenas social. Era existencial, era como se todos fossem obrigados a se perguntar quem eram de verdade, além dos adornos, além do status, além das máscaras.
A menina, com sua escolha, havia revelado não apenas a fragilidade do pai, mas também a hipocrisia de toda uma estrutura social. O silêncio permanecia, mas não era mais vazio. Era um silêncio carregado de significados. Um silêncio que denunciava, que acusava, que expunha. A força da verdade não estava em gritar, mas em permanecer de pé, visível e inegável. A empregada, que antes passava despercebida, agora ocupava o centro de um palco que jamais lhe fora permitido. E a elite, acostumada a comandar os holofotes, não tinha alternativa senão encarar. O constrangimento, portanto, não era apenas dele, o bilionário, era de todos. De cada um que em algum momento havia perpetuado o pacto da invisibilidade. De cada um que havia escolhido a aparência em vez da essência. De cada um que preferira a conveniência ao reconhecimento. E é isso que faz desse momento não apenas uma cena particular, mas uma metáfora universal. No coração de quem assistia, dentro e fora do salão, nascia um incômodo inevitável. Porque a verdade, quando aparece, não pode ser desfeita. Pode ser negada, pode ser ridicularizada, pode ser atacada, mas continua lá, como presença indestrutível. E naquela noite, a verdade estava diante de todos. A elite, com todo o seu poder, havia sido vencida por um gesto puro. E assim o capítulo se encerra com a imagem de uma sala mergulhada em silêncio e vergonha. O constrangimento da elite era o triunfo da verdade. E a partir dali nada mais seria como antes. O salão permanecia suspenso no silêncio. Os lustres ainda brilhavam, as taças ainda tremiam nas mãos dos convidados, mas nada conseguia restaurar a ordem que havia sido quebrada. A cena da menina apontando para a empregada ecoava como uma ferida aberta, obrigando cada pessoa ali a confrontar algo que sempre preferiram evitar. Não era apenas a vergonha de um pai exposto pela filha, nem apenas o desconforto da elite diante do inesperado. Era o peso de uma lição invisível que até aquele instante todos fingiam não existir. Essa lição é antiga. Fala de amor, mas não o amor que se compra com presentes caros, nem o amor que se exibe em festas grandiosas. Fala de amor genuíno, aquele que nasce em gestos pequenos e silenciosos. A menina não escolhera a empregada por acaso. Escolhera porque no íntimo, reconhecia nela o cuidado que nunca recebeu dos holofotes, mas que sempre esteve presente em detalhes quase invisíveis. É esse reconhecimento que a elite teme, perceber que aquilo que mais buscam não pode ser adquirido com poder, mas apenas com verdade. O bilionário, mesmo tentando manter sua postura, sentia o peso da revelação. Seu maior erro não foi preparar um espetáculo, mas acreditar que poderia substituir a presença pelo artifício. Confiou que a beleza de vitrine e o luxo encenado seriam suficientes para convencer a filha. Mas no olhar dela estava a denúncia. Nada disso substitui o cuidado verdadeiro. O afeto não está nas aparências, mas nos vínculos que se constroem no silêncio do cotidiano. A empregada, ainda parada, agora era mais do que uma trabalhadora. Tornara-se o reflexo de tudo o que fora ignorado. Era a lembrança de que por trás das portas fechadas sempre existiu uma presença constante, silenciosa e leal. Era a representação de todos os que carregam a vida dos outros nos ombros, sem jamais receberem reconhecimento. A menina, ao escolhê-la, mostrou ao mundo aquilo que os adultos evitavam encarar. A verdadeira grandeza não se veste de luxo, mas de humanidade. Os convidados não conseguiam articular palavras, porque sabiam que a cena não era apenas sobre aquele pai e aquela filha. Era sobre todos eles. Era sobre cada vez que se permitiram acreditar que a vida podia ser reduzida a status, a contratos, a títulos. Era sobre cada vez que fecharam os olhos para o invisível que os sustentava. A lição estava diante deles, clara como a luz, mas o peso da verdade era tão incômodo que poucos teriam coragem de aceitá-la. O que a filha havia revelado não era uma escolha inocente, mas um grito silencioso. O amor que todos procuram não se encontra nos lugares óbvios. O amor não está nos palcos, nem nos espelhos, nem nos aplausos. Está nas mãos calejadas que oferecem cuidado. Está no olhar discreto que protege sem pedir nada em troca. Está nos gestos que não precisam de plateia para existirem. Essa lição invisível é a que todos evitam encarar porque exige mudança. Exige reconhecer a dignidade de quem sempre foi silenciado. Exige admitir que o mundo, tal como foi construído, alimenta desigualdades que não podem mais ser ignoradas. A elite prefere fingir que não vê, porque ver significa questionar sua própria posição. Mas uma criança, com a pureza de seu gesto, obrigou-os a olhar. O bilionário, agora pequeno diante do gesto da filha, sentia o peso do constrangimento. Não havia discurso capaz de apagar a escolha da menina. E por mais que tentasse disfarçar,
sabia que aquela cena o acompanharia para sempre. Porque no fundo ele também compreendia a lição. E talvez pela primeira vez sentisse a dor de ter vivido tanto tempo distante do essencial. No centro do salão, a empregada permanecia em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Já não era o silêncio da invisibilidade, mas o silêncio da presença. Sua figura, antes ignorada, tornara-se impossível de apagar. E isso era insuportável para alguns, mas libertador para muitos. Porque sua simples existência, reconhecida pela inocência da menina, agora denunciava toda a estrutura de aparências que sustentava aquela elite. Essa é a lição que todos evitam encarar. A de que a vida não se mede pelo brilho, mas pela verdade. E de que aquilo que realmente importa é muitas vezes aquilo que preferimos não ver. A criança enxergou o que os adultos não veem, e ao fazê-lo revelou a falha de um mundo inteiro. É uma lição dura, porque desmonta ilusões. Mas é também uma lição necessária, porque abre caminho para a transformação. O silêncio do salão não era apenas vergonha, era também um chamado para enxergar o invisível, para reconhecer o valor que sempre esteve presente, mas nunca celebrado, para admitir que a verdadeira grandeza não está nos títulos, mas nos gestos silenciosos. Essa é a verdade que a filha trouxe à luz. E é essa verdade que, a partir daquele instante, ninguém poderia mais evitar. O salão ainda brilhava em dourado, mas aquele ouro parecia opaco. As joias reluziam, os lustres refletiam 1000 fragmentos de luz, as taças ainda estavam cheias. Mas o que dominava o espaço não era mais o luxo, era o silêncio. Um silêncio que não nascia do conforto, mas da vergonha. Um silêncio que não era vazio, mas cheio de sentido, como se cada olhar contivesse uma confissão. No centro da cena, 2 figuras se destacavam, uma criança e uma mulher. A filha do bilionário, com seus olhos firmes e inocentes, segurava a mão da empregada. O gesto singelo e humano parecia carregar séculos de história. De um lado, a pureza de quem ainda não aprendeu a ignorar. Do outro, a dignidade de quem carregou a vida inteira o peso da invisibilidade. 2 forças que, unidas, desarmaram a arrogância de toda uma elite. O bilionário observava imóvel, sentindo seu corpo pesar mais do que em qualquer negociação. Seus ombros largos, antes erguidos pela confiança de quem acreditava ser invencível, agora curvavam-se sob um fardo diferente. O fardo da verdade. Descobria diante de todos que não havia poder suficiente para comprar a única coisa que desejava, o amor sincero da filha. E pior do que isso, percebia que a inocência da criança revelava sua falência íntima. A elite, alinhada em vestidos caros e ternos impecáveis, estava desarmada. Olhos se desviavam, bocas secas tentavam sorrir sem sucesso. Alguns pigarreavam, outros seguravam nervosamente as taças, mas nada conseguia disfarçar o constrangimento coletivo. Porque, ao mesmo tempo em que julgavam o bilionário, sabiam que faziam parte da mesma engrenagem. O pacto da invisibilidade não era dele sozinho, era de todos. E agora, diante da escolha de uma menina, esse pacto havia sido rasgado. A empregada permanecia em silêncio. Seu corpo tremia levemente, mas ela não recuava. Nunca havia sonhado com reconhecimento público, nunca havia esperado aplausos. Vivia entre tarefas invisíveis, como quem aprende a existir sem ser visto. Mas naquele instante a mão pequena da menina sobre a sua lhe devolvia algo que a vida inteira lhe fora negado. A certeza de que era mais do que função, mais do que sombra, mais do que uma peça descartável no grande teatro social. Esse gesto não falava apenas de afeto individual. Falava de uma ferida coletiva. A invisibilidade social é uma dor que atravessa gerações. É estar presente, mas não ser contado. É sustentar, mas não ser reconhecido. É ter nome, mas ser chamado apenas pelo cargo. É sorrir para amenizar o peso dos outros, mas nunca ter o próprio peso reconhecido. É viver como se a vida fosse feita apenas de obrigações, sem direito a ser lembrado como humano. E ali, em pleno salão de cristal, essa ferida foi rasgada. Não por discursos políticos, não por revoltas públicas, mas pelo gesto puro de uma criança que ainda não aprendera a ser cega. O dedo apontado, seguido da mão estendida, tinha mais força do que qualquer manifesto. Era como se toda a estrutura de preconceito e silêncio desmoronasse diante de algo tão simples quanto verdadeiro. O bilionário fechou os olhos. Dentro dele, uma tempestade se formava. Vinha a vergonha, o medo, a raiva, a impotência. Mas acima de tudo vinha a revelação. Ele nunca controlara nada. Sua filha não precisava de modelos escolhidas a dedo, nem de festas exuberantes, nem de um espetáculo para escolher amor. O que ela precisava sempre estivera ali, silencioso, invisível, discreto.
o amor que não pede nada em troca, o cuidado que não precisa de holofotes. E é nesse ponto que a história se amplia para além do salão. Porque todos nós, em algum momento, já participamos desse pacto de invisibilidade. Todos já ignoramos quem nos servia, quem limpava nossas ruas ao amanhecer, quem carregava caixas pesadas no mercado, quem arrumava as salas que ocupamos. Todos já passamos por pessoas que sustentavam nosso mundo em silêncio e mesmo assim não as vimos. Essa cena não é apenas sobre uma família rica, é sobre uma sociedade inteira que insiste em apagar quem lhe dá sustentação. A mão da menina sobre a da empregada é mais do que afeto. É justiça poética. É a verdade atravessando séculos de silenciamento. É a lembrança de que aquilo que mais vale não se compra. É a revelação de que a grandeza não está no status, mas na dignidade. Essa imagem é um farol para cada um que assiste. O silêncio dos convidados é parte da catarse. Eles não ousam aplaudir porque não há o que aplaudir. Não ousam protestar porque não há como protestar contra a pureza. Apenas assistem, paralisados, a uma cena que os obriga a encarar a própria cumplicidade. O constrangimento coletivo é a prova de que a verdade foi aceita, ainda que a contragosto. E, no entanto, há algo de libertador nesse desconforto. Porque só há transformação quando o silêncio é rompido. Só há mudança quando as grades caem. A menina sem intenção tornou-se voz de todos os invisíveis. Tornou-se lembrança viva de que o amor pode brotar mesmo nos lugares onde a sociedade não olha. A empregada, agora no centro, sente algo crescer em seu peito. Não é orgulho nem vaidade. É algo mais profundo. A sensação de que, pela primeira vez, alguém a reconhece como pessoa inteira. A menina não escolheu sua função, não escolheu sua posição social. Escolheu sua presença, escolheu seu cuidado, escolheu seu amor silencioso. E isso bastava para desarmar toda a lógica de poder que até então dominava aquele espaço. O pai, derrotado, agora entendia. Talvez não tivesse coragem de admitir em voz alta, mas sentia dentro de si a ruína de sua arrogância. Percebia que havia vivido acreditando em uma ilusão. E talvez, no fundo, agradecesse à filha por tê-lo desarmado. Porque, ainda que fosse doloroso, aquele gesto era também uma chance de redenção. Uma chance de aprender o que nunca quis ver. O tempo parecia arrastar-se. O salão, tão cheio de luxo, agora era apenas cenário para uma cena íntima e universal. Porque todos ali, e todos que agora conhecem essa história, compreendem que não se trata apenas de uma menina e de uma empregada. Trata-se de todos nós. Trata-se da forma como vivemos, daquilo que escolhemos ver ou ignorar. Trata-se da coragem de amar para além do status. O gesto da menina ecoa como pergunta silenciosa. Quantas vezes você também deixou de ver quem estava ao seu lado? Quantas vezes ignorou quem sustentava sua vida em silêncio? Quantas vezes confundiu aparência com valor, status com dignidade, luxo com amor? Essa pergunta não se cala. Permanece, persegue. Porque no fundo todos sabemos que já fomos cegos ao essencial. O salão permanece em silêncio, mas é um silêncio que fala. É o silêncio de quem foi desarmado, de quem foi confrontado, de quem foi transformado. E nesse silêncio nasce a revelação. Só o amor permanece. Não o amor exibido, não o amor comprado, não o amor de fachada, mas o amor silencioso, digno, humano. O amor que não precisa de grades para existir. O amor que rompe sempre qualquer estrutura de poder. O mundo continua a girar. O salão, em algum momento, voltará a ser apenas um espaço luxuoso. As festas continuarão. As hits se recomporão, mas a cena jamais será esquecida, porque ela pertence à memória coletiva. Ela é símbolo de um instante em que a verdade venceu, em que a invisibilidade foi rompida, em que o amor atravessou as grades do status e mostrou diante de todos a sua força inabalável. E quando a câmera imaginária se fecha sobre as duas mãos unidas, a da menina e a da empregada, tudo o que resta é a certeza de que a vida só encontra sentido quando reconhecemos o invisível, que a grandeza só existe quando é humana, que o poder só tem valor quando serve ao cuidado, e que o amor, no fim, é a única herança que ninguém pode corromper. O silêncio permanece. Mas dentro dele há uma promessa. A promessa de que ainda podemos aprender. A promessa de que ainda podemos enxergar. A promessa de que o amor, quando é verdadeiro, sempre romperá as grades do status.